Bom, estamos de volta. Eu esqueci de comentar no vídeo anterior, mas como vocês devem ter observado, eu abandonei o chapéu nos dois últimos vídeos, porque está esquentando muito minha cabeça. Tá? Vamos lá, nós vamos falar um pouco agora da sociedade que surge a partir da economia da mineração. Tá? Essa é uma questão muito importante e é também uma das mais cobradas nos vestibulares. Tá? Quais são as características da sociedade da mineração? Tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, ao contrário da sociedade litorânea, que é rural, essa é uma sociedade urbana. Bom, o que significa falar que é uma sociedade, primeiro vamos lá, rural? Significa que na sociedade rural existe o meio urbano, mas o meio urbano gira, gravita em torno das necessidades do campo. O poder político, o poder econômico está no meio rural, está nos latifúndios, está nos engenhos. Tá? Então, por isso eu falo que a sociedade açucareira é uma sociedade rural. Quando eu falo agora que a sociedade mineira é uma sociedade urbana, eu estou falando exatamente isso, que o poder político e o poder econômico se encontram nas cidades. O meio rural existe, mas ele gira, ele gravita em torno das necessidades da cidade. É possível, inclusive, e isso vai acontecer em Minas Gerais, que tenha mais pessoas no campo do que na cidade. Então, se eu falo que uma sociedade é rural, não significa necessariamente que tem mais gente no campo. Se eu falo que uma sociedade é urbana, não significa que a população urbana é maior que a população rural. Significa que o poder político e o poder econômico estão na cidade. Tudo bem? Então, primeira informação é essa: a sociedade que surge em torno da mineração é uma sociedade urbana, ou seja, o poder político e o poder econômico estão na cidade. Tá? Bom, sobre essa sociedade que vai surgir nas cidades mineiras, uma das coisas mais importantes é desfazer uma espécie de mito, porque normalmente a gente fala assim, não, porque a produção aurífera e tal, então cria-se aquela imagem de opulência nas Minas Gerais, de riqueza, né, e Chica da Silva, e gente ganhando muito dinheiro, e ouro circulando. A historiadora que era da USP, agora ela está na Sorbonne, a Laura de Mello e Souza, ela escreveu um livro que ficou muito famoso, que é Os Desclassificados do Ouro. Esse livro causou um impacto enorme na historiografia brasileira, porque durante décadas, séculos, os historiadores falavam em Minas Gerais sempre nesse tom de opulência. Então ele escreve um livro e mostra exatamente o contrário, falando, não, peraí, você tem uma meia dúzia de gente ficando rico, quer dizer, mais que meia dúzia, mas enfim, tá? Mas o que nós temos, que é o título do livro, é Os Desclassificados do Ouro, ou seja, é um grosso da sociedade que é a base da pirâmide social. Então, Minas Gerais, mais do que um lugar de opulência, é um lugar de muita miséria, de muita pobreza, de muita violência. Tá? Então, essa é uma informação que é importante e te ajuda a resolver várias questões de vestibular. Tá? Imaginar Minas Gerais no século XVIII não como uma região de opulência, mas como uma região de miséria, uma região de pobreza. Bom, vamos voltar agora nessa construção da sociedade. Tá? Uma outra questão que costuma aparecer nos vestibulares diz respeito justamente a essa vinda desorganizada, desordenada de pessoas que vão inchar as cidades que estão sendo fundadas. Tá? Então, uma característica, inclusive isso é muito destacado pelo Sérgio Buarque de Holanda, outro historiador muito famoso, pai do Chico Buarque. Tá? O Sérgio Buarque, no livro Raízes do Brasil, ele fala em comparação da construção das cidades, principalmente em Minas Gerais. Ele compara com as cidades ligadas também à produção mineral, à extração de prata, lá da América Hispânica. E ele destaca justamente essa desorganização. Qual que é a diferença do que acontece aqui para o que havia acontecido lá? O Estado, apesar de estar presente aqui, para garantir abastecimento interno, para cobrar impostos e para tentar reduzir a violência da sociedade, ele não interfere no processo de urbanização. Esse processo é caótico, esse processo não é organizado, não é planejado. Então as cidades, elas vão crescendo de uma forma completamente caótica, seguindo principalmente o fluxo do ouro, ou seja,
os núcleos populacionais eles vão se desenvolvendo mais nas regiões mais próximas da área mineradora. Independente da topografia ali, ser propício ou não para habitações. Então, para quem já foi em Ouro Preto, ou em outras cidades históricas mineiras, deve ter percebido isso. Você olha assim, os bairros, as casas, e fala assim, gente, mas por que construíram ali? Tá? Um morro quase em pé, e as ruas são ruas muito estreitas, não tem calçada, né? Então você está andando assim, você anda na rua, você não tem calçada, e você está enxergando dentro da janela dos outros. Tá? Essa é uma característica muito forte das cidades mineiras que vão surgir naquele período e que mantém essas características até hoje. Tá? Eu dou sempre o exemplo de Ouro Preto, mas tem outras. Tem Mariana, tem São João del Rei, tem Tiradentes. São cidades que visivelmente não foram planejadas. Tudo bem? Bom, apesar de ser uma sociedade urbana, Minas Gerais tem o desenvolvimento de uma sociedade que vive no campo. Então vamos lá. O que é importante para vocês saberem disso? Essa produção rural de Minas Gerais, ela é, via de regra, voltada para o abastecimento interno. E ela é muito estimulada pelo Estado. Como eu falei agora mesmo, um dos grandes papéis do Estado na organização de Minas Gerais, da economia da sociedade de Minas Gerais, era justamente garantir que não faltasse alimento. Então, duas coisas aqui devem ser destacadas. Primeiro, o papel das fazendas que vão surgir para a produção de alimento, especialmente na pecuária. Tá? E aí eu já havia destacado em 2 aulas atrás, tá? Em 2 vídeos atrás, o papel do norte de Minas na produção de carne, de couro para utensílios, para vestuário, etc. O segundo elemento que chama atenção nessa preocupação de abastecimento interno é a figura dos tropeiros. Tá? Então, grupos de tropeiros, o que são os tropeiros? São caravanas que vêm do litoral em direção às cidades de Minas, trazendo itens básicos, como, por exemplo, peças de vestuário, ferramentas, sal, itens que não são produzidos no interior. Tá? Então, esses tropeiros, eles têm um papel fundamental, não só porque, ao abastecer as cidades, eles se tornam essenciais para evitar revoltas, para evitar levantes, para evitar insatisfação popular, mas eles são importantes também porque essa viagem do litoral para o interior e do interior de volta para o litoral era uma viagem muito longa, muito difícil, afinal de contas, se vocês pegarem lá na geografia o limite entre Minas Gerais e os estados litorâneos, Rio e Espírito Santo, ele é recortado por cadeias montanhosas, né? São serras, na verdade, a Serra do Mar, a Serra do Caparaó. Tá? Então, atravessar essas serras é um negócio assim dificílimo. Tá? Então, os tropeiros eles faziam essa viagem, mas era uma viagem lenta. Então, eles tinham que parar. Normalmente, eles viajavam de dia e paravam para o que eles chamavam de pouso, né? Eles faziam pouso em pontos normalmente de 20 quilômetros. Então, até hoje, se você pegar qualquer estrada de Minas Gerais, principalmente ali da região de Belo Horizonte, em direção ao litoral, o que você vai ver aqui, de 20 em 20 quilômetros, em qualquer estrada que você pegar, vai ter uma cidade. Quase todas essas cidades têm como origem o movimento dos tropeiros. Tá? Eram cidades de pouso, onde vai surgindo um arraial, vai surgindo um povoado, daí a pouco aquilo vai crescendo e vira uma municipalidade. Tudo bem? Bom, a gente vai continuar falando da sociedade mineira no próximo vídeo. Então, terminando agora, cliquem lá no próximo vídeo para a gente continuar esse papo nosso. Até!